Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Que Deus esteja nos abençoando nesta meditação da sua bendita palavra. O tema para a nossa meditação é: por que é necessário termos um sério compromisso com Jesus Cristo? Porque é necessário termos um sério compromisso com Jesus Cristo. Com certeza, seriam muitas as respostas dos irmãos, dos queridos que estão presentes neste culto. Com certeza, nós estaríamos pensando sobre a bênção da salvação, da eternidade com Deus. Por quê? Porque nós nos preocupamos com a nossa vida espiritual, mas também nos preocupamos com a nossa vida material. E às vezes nos preocupamos mais com os bens e nossas fragilidades e incertezas, angústias e sofrimentos, do que especialmente com aquilo que tem valor permanente, que é a nossa vida com Deus na eternidade. Às vezes nós estamos tão preocupados, envolvidos com as coisas da vida física, da vida existencial, e nos esquecemos do eterno, da nossa comunhão com Deus. Isso tem sido uma realidade no mundo presente e também no mundo religioso. Nós estamos vendo aí até mesmo as religiões ensinando, determinadas denominações, ensinando que os seus fiéis devem antecipar o céu, não deixar para depois desfrutar das bênçãos, mas vamos desfrutar aqui já nesta vida, e nos envolvemos então nesse sentido, mediante o convite de Jesus, quando ele disse: vinde a mim, e a proposta que ele nos faz: aprendei de mim. Então temos convicção, temos certeza que aceitamos o seu convite e também o seu conselho, a sua proposta de aprendizagem, quando nos dispomos a segui-lo e a amá-lo de todo o nosso coração. E eu pergunto, e você pense aí no seu coração, no seu coração psíquico, qual tem sido e como tem sido a sua disposição para seguir Jesus Cristo? Porque estes dias eu estava falando com os irmãos que vêm aqui na quarta-feira à noite. Esse é um dos mais sublimes convites que nós temos na palavra de Deus. Aliás, eu já ouvi sermões como título: um sublime convite. Vinde a mim. E eu pergunto: você já foi a Jesus? Como você foi a Jesus? Nós pregamos recentemente que quando o Senhor Jesus nos convida, vinde a mim, ele não faz exigências. E nós vamos do jeito que nós estamos, com os nossos corações, às vezes tristes por fatores da existência que nos atingem, adversidades da vida, e nós vamos a Jesus com as nossas necessidades, angústias, aflições. Às vezes nós vemos que pessoas há
que procuram as igrejas nas horas mais difíceis da vida. E Deus fala de várias maneiras, diz lá em Hebreus capítulo 1, que Deus fala de várias maneiras. Então as pessoas vão, ouvem o Evangelho, se convertem e iniciam um período de bênçãos nas suas vidas, sabendo também que a vida é um misto de alegrias, angústias, mas quando nós aceitamos o convite do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ir com a nossa vida, e a nossa vida é esse todo, esse misto de alegrias e tristezas. Mas quando nós vamos a Jesus, Ele nos recebe, Ele nos aceita, Ele nos acolhe. Jesus nunca rejeitou nenhuma pessoa, ao contrário, a maioria da sua época o rejeitou. Mas Ele nunca rejeitou nenhuma pessoa na história, e mesmo na história da igreja. Então precisamos ver como estamos aceitando esse convite, ouvindo esse convite, para que nós sejamos bem-sucedidos. Qual é a nossa disposição em aceitar o convite e aceitar também o conselho de Jesus? Aprendei de mim. Nós estamos aprendendo o quê? Como servir a Deus, como servir as pessoas, como servir a Igreja de Cristo na face da terra, como estamos gastando nossas vidas, neste pouco tempo que vivemos aqui sobre a terra. Alguns vivem até um século, outros alguns anos, outros alguns meses, mas é bom nós refletirmos. Jesus disse: aprendei de mim. E o que é que eu tenho, nós temos aprendido do Senhor Jesus Cristo? Nós temos feito uma avaliação de como estamos vivendo esse tempo que Ele tem nos concedido. Lá em Filipenses 2,5, a Bíblia diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quais têm sido os nossos sentimentos? Qual é o seu sentimento? A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. E como você tem manifestado esse amor a Deus? Como nós temos manifestado esse amor a Deus? Às vezes nós invertemos, nós estamos amando-nos mais que a Deus. É a prática da autolatria, a adoração do ego, a adoração de si mesmo. Mas eu quero, amados irmãos, lembrar, porque é necessário termos um compromisso sério com Jesus, porque Jesus, Ele nos amou profundamente, Ele nos ama de maneira séria, Jesus nos ama e trabalha em nosso favor, Jesus nos ama e provou, e Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, diz a Bíblia. Eu gosto de dois textos, mais do que dois, né? Centenas, milhares de textos bíblicos. Mas eu quero especificar dois fatos históricos do Novo Testamento, que foi a cura, a salvação do aleijado que ficava no tanque Betesda, ali na entrada de Jerusalém, e também o encontro de Bartimeu com Jesus Cristo. E Jesus Cristo encontrando o cego Bartimeu na sua caminhada para Jerusalém, lá em Jericó. O texto também é conhecido como cego de Jericó. E nesta
história narrada por João no capítulo 5 do seu Evangelho, nós vemos Jesus indo até aquele tanque. A Bíblia diz que havia ali uma multidão de pessoas enfermas. E Jesus se dirigiu a um homem, e a Bíblia não cita o nome dele. E Jesus fez uma pergunta para ele. Jesus perguntou: você quer ser curado? Para Bartimeu, Jesus perguntou assim: o que queres que eu te faça? E alguém pergunta, ou melhor, diz, que pergunta estranha, perguntar a um aleijado se ele deseja ser curado. E o homem, ele disse: Senhor, eu estou aqui, mas não tem nenhum homem, nenhuma pessoa que me ajuda. Porque lá havia um fato interessante. Diz a tradição, a história, que um anjo agitava as águas daquele tanque. E a primeira pessoa enferma que entrasse naquelas águas, após elas serem agitadas, a pessoa ficava curada da enfermidade que possuía. E aquele homem então disse: eu não tenho ninguém que ponha eu dentro do tanque a hora que as águas são agitadas. Não tem ninguém que me ajude. Mas a pergunta de Jesus foi: você quer ser curado? E ele respondeu dando aí uma justificativa, que ele ainda não fora curado porque ninguém o ajudava. Esta é a realidade da vida social. Eu gostaria de pensar com os irmãos neste sentido, neste aspecto. Jesus, ele dá também a liberdade de escolha. Em ambos casos, tanto com o aleijado do tanque Betesda, quanto com o cego Bartimeu, Jesus dá plena liberdade para a pessoa. Os irmãos sabiam que há pessoas que não desejam ser curadas dos seus males físicos e espirituais? Sabiam? E Deus, como Deus, Ele nos fez pessoas. E Ele respeita nosso livre-arbítrio. Ele respeita a nossa vontade. Já viu? Há pessoas que acham que estão bem. Eu nunca me esqueço de quando a irmã Raquel trabalhou conosco e ela, dando um dos seus relatórios, ela disse: pastor, eu marquei o estudo bíblico com uma pessoa e falei para aquela, era um casal, para aquele casal, tudo que Jesus podia melhorar na vida deles, tudo que Jesus podia fazer na vida deles. Aí, quando no dia do estudo, ela ia começar o estudo bíblico, a mulher foi na casa dela e falou assim: nós estamos bem do jeito que nós estamos, nós não precisamos de melhora nenhuma, nós não queremos o seu Jesus. Não queremos. Por esta razão, Jesus perguntou: você quer ser curado? Ele respeita nosso livre-arbítrio, a nossa vontade. O homem, ele justificou, ele explicou a razão. E a Bíblia diz que ele estava naquela condição de enfermidade há 38 anos. Não era 38 meses nem 38 dias. Era 38 anos de sofrimento. E Jesus ouviu a sua história. Jesus ouviu. Parece uma pergunta que Jesus fez sem sentido, mas há pessoas na sociedade, repito, que desejam permanecer na condição que estão. Mas Jesus disse: levanta,
Toma a tua cama, a tua esteira e vai. Você está curado. Havia uma multidão de enfermos, mas Jesus curou ele. Jesus foi direto a ele. Jesus se identificou com aquele homem tão sofrido. Sabe que eu aprendo? Que no nosso viver, nesse nosso existir, Deus tem propósitos para a minha vida e para a sua vida. Eu aprendo que Deus deseja pôr fim na nossa angústia, no nosso sofrimento. Deus quer e Ele deseja nos restaurar espiritualmente, fisicamente, restaurar também o nosso psique, restaurar o nosso homem interior, para que nós paremos de sofrer e sejamos pessoas bem-sucedidas, abençoadas, vivamos uma vida de libertação e não de aprisionamento. Ele conhece o nosso interior. Jesus sabia que lá entre a multidão havia aquele homem necessitando de socorro. E Deus sabe o que vai no teu coração. Ele sabe das suas angústias. Ele sabe das suas tristezas. Ele sabe que você tem padecido, às vezes não fisicamente. A saúde física está boa, mas a vida psíquica, a vida psicológica não está boa. Falta paz interior, falta comunhão com Deus, falta a alegria do Espírito Santo. Muitos crentes perderam não a salvação, mas perderam a alegria da salvação. Estes dias nós estávamos numa reunião de pastores aqui da cidade e conversando, os pastores estavam dizendo que hoje há mais pessoas afastadas das igrejas evangélicas do que dentro das igrejas evangélicas. Pessoas que estão fora, ouviram a palavra, mas não aprenderam a palavra, não guardaram a palavra. E Jesus disse lá em Mateus 7, 23 e 24, que o homem sensato, ele ouve a palavra e pratica. E o insensato ouve, mas não pratica. O insensato constrói a sua casa sobre a areia. O sensato constrói a sua casa, o seu edifício sobre a rocha. E eu peço a Deus que nós todos aqui sejamos pessoas sensatas, de bom senso, que estamos edificando nossa casa sobre a rocha, que aceitamos o convite de Jesus Cristo, vinde a mim, e estamos aqui porque desejamos aprender de Jesus Cristo, aprender da sua bendita palavra, aprender do seu Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Nós somos seres limitados no conhecimento, limitados na nossa locomoção, limitados, enfim, em todos os aspectos. Precisamos ter humildade para reconhecer nossas limitações. O moço disse: ninguém me ajuda, não há ninguém. Outro vai à minha frente. Você já viu isso na sociedade atual? Já viu as pessoas cortando a frente dos outros? Já viu isso? Na vida trabalhista, já viu isso? Você estuda, presta concurso, você passa no exame médico e o outro ocupa a tua vaga. Sabe por quê? Porque ele tem lá alguém que facilita as coisas para ele.
passa na frente. Isso é, em todos os setores, não vamos entrar aqui nesse aspecto, mas em todos os setores sociais, a pessoa diz: eu estudei, eu tenho certeza que eu fui bem na prova, eu passei no exame médico, eu passei noites em claro, estudando, eu prestei o concurso, eu prestei o vestibular, mas outra pessoa que não fez o que eu fiz está ocupando a vaga. Sabe, os outros vão na frente e você fica... E isso causa, sabe o quê? Uma grande angústia. Isso aumenta a dor. Mas o Senhor, Deus, Ele é conhecedor. Ele é conhecedor. Jesus foi lá com o objetivo de salvar aquela vida, de libertar aquela vida, de curar, sarar aquele homem, porque Ele conhecia o que ia naquele coração. E hoje Jesus está aqui através do seu Espírito Santo. Ele sabe o que vai no teu coração. Ele sabe das tuas razões. Ele sabe do seu sofrimento. Ele sabe das tuas angústias. Ele sabe que há pessoas usadas pelo maligno para destruir você, para tirar a sua paz. Mas Ele está dizendo: aprendei de mim. Vinde a mim e aprendei de mim. Agora, ir a Jesus não é tão difícil. Difícil é aprender com Ele e permanecer como discípulo dele. Porque discípulo significa aprendiz, aquele que está aprendendo. Muitas pessoas têm desistido, têm deixado o discipulado. Não querem mais serem discípulos de Jesus Cristo. Acharam muito difícil, não compensa. Ir a Jesus não é apenas ir à igreja, vir à igreja. Ir a Jesus não é se tornar amigo dos irmãos da igreja. Ir a Jesus é muito mais que isso. Ir a Jesus é assumir então um compromisso sério. Porque é necessário ter um compromisso sério com Jesus. Sabe por quê? Porque Ele não nos trairá. Porque Ele vai manter a sua palavra. Porque Ele vai manter a sua promessa. Porque Ele vai te abençoar. Porque Ele vai honrar a palavra dEle. Porque Ele não é homem para mentir. Ele é Deus que se humanizou e veio viver entre nós. Quando nós assim fazemos, há uma esperança viva em nossos corações. As dificuldades que nos bloqueiam, as coisas que nós aprendemos com Jesus, nos leva a superá-las. Jesus valoriza a nossa individualidade. Deus valoriza a nossa individualidade. Em João 17,14, Jesus orou dizendo para Deus o Pai: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Está difícil seguir Jesus? Está difícil aprender de Jesus? Vir à EBD de manhã é difícil. O culto começa às 9h30, mas é difícil. O domingo é o único dia que eu tenho para ficar em casa. Já viu isso? Trabalho de segunda a sábado. Só tenho domingo para dormir até 11 horas. E aí no domingo o pastor vem falar que tem que ir na escola bíblica dominical. Aí eu me lembro de uma criança que um irmão da igreja disse assim: está de férias? Se referindo a férias de escolar. E a criança respondeu: não, ainda eu tenho que ir todo domingo na escola bíblica dominical. Na sua simplicidade. E nós precisamos, então, aprender de Jesus. E eu aprendo de Jesus como que eu aprendo de Jesus?
através da sua biografia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Através da sua bendita palavra, eu aprendo de Jesus. E me inspirando na sua vida, tornando-me um imitador. Nós vivemos dias, amados irmãos, onde nós sofremos, porque há pouca solidariedade, altruísmo, boa vontade. Mas se você começou a seguir Jesus, está seguindo Jesus, aceitou o convite de Jesus, então vá seguindo Jesus. O mundo vai aborrecer você em todos os aspectos na vida social. Alguém vai fazer piada da sua igreja, alguém vai fazer piada do pastor, alguém vai fazer piada da Bíblia, alguém vai fazer piada com Deus, alguém vai criticar você, alguém vai criticar Jesus, alguém vai criticar a igreja, mas você faça como Paulo fez. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu creio. Eu sei nas mãos de quem eu depositei a minha vida. A minha alma está nas mãos do Senhor, Criador dos céus e da terra. A minha alma está entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E quando nós agimos assim, nós somos abençoados, nós somos bem-sucedidos. Eu quero encerrar nossa palavra lembrando de uma promessa maravilhosa que Deus fez a Israel, em Isaías 41. Tem promessas maravilhosas para o povo de Deus no livro de Isaías e também para a igreja. Isaías é o Novo Testamento dentro do Antigo Testamento. Isaías 41, 9 e 10. Tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus, né? Não te assombres, porque eu sou contigo, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita. É isso que Deus está falando. Eu te sustento, eu te curo, eu te liberto, eu te abençoo, eu te salvo. Mas você tem que aprender comigo, tem que estar comigo. Aprendei de mim. E ele diz que sou manso e humilde de coração. A igreja, Jesus disse, eu tenho outro texto que eu separei para este momento, que é João 17, essa abençoada oração que Jesus fez por nós, que enche o nosso coração de consolo, de conforto. Eu lerei até o versículo 3. Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, por que é importante, porque é necessário ter esse compromisso sério com Jesus Cristo? Porque Ele está dizendo que Ele é a vida eterna, que Ele é o único Deus verdadeiro, que pode salvar você, curar, transformar, trazer consolo para o teu coração. Porque, irmãos, nós temos vivido dias difíceis sobre a terra, tá bem? As profecias estão se cumprindo, Mateus 24, e também 2 Timóteo, capítulo 3.
as palavras de Paulo. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E depois ele vai explicando que tempos difíceis seriam esses que nós estamos atravessando. E nós sabemos que não vai melhorar, pelo que Jesus falou. Por isso que vamos nos apegar, vamos nos segurar em Jesus Cristo. Um compromisso sério com Jesus. Não com o pastor, com a igreja fulana de tal, a igreja tal, não. Mas em Jesus. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, pelos séculos dos séculos. Deus, nosso amantíssimo Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, de todo o nosso coração, por este momento de culto, de meditação na Tua palavra, no Teu grande amor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor respeita nossa vontade, nosso livre-arbítrio, mas o Senhor deseja que nós aceitemos o Seu convite. O Senhor deseja que nós aprendamos com o Senhor, com Jesus Cristo, Teu amado Filho. Dá-nos disposição, prepara os nossos corações, ó Deus, para nós estarmos sempre na Tua casa, aprendendo com o Senhor, gastando nossas vidas no Teu reino, para a Tua glória, para a Tua honra. Ó Deus, que o mais importante de nós seja, ó Deus, consagrado a Ti, o nosso tempo, a nossa voz, ó Deus, os nossos bens, sejam consagrados ao Senhor, porque não somos donos de nada, ó Deus. A Ti pertence o mundo, tudo que o Senhor fez, como disse o salmista, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ó Deus, então ensina-nos através da Tua palavra a sermos totalmente dependentes do Senhor, pois nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, meu Deus.